queria apresentar aqui hoje o Rodrigo, vai dar aula de sobrediagnóstico, prejudicando pacientes em nome da saúde. O Dr. Rodrigo Dias Olmos é especialista em clínica médica e doutor em medicina pela FMUSP, professor do Departamento de Clínica Médica da FMUSP, médico assistente da Divisão de Clínica Médica do HU USP. Rodrigo, queria te pedir autorização para filmar essa apresentação e deixar disponibilizado no nosso YouTube do HU. Está autorizado, autorizo. Obrigada pela presença. Bom, eu que agradeço a Luciana, a todos aí que estão organizando, figuras ilustres aí, fazia tempo que eu não via, Fábio, tudo bom, Fábio? As meninas da medicina de família, enfim, aí no auditório eu não estou vendo muita gente, mas enfim, bom dia para todos vocês aí. Isso, então vamos lá. Assim, eu vou falar um pouco, a aula, o título é sobre diagnóstico, né, mas eu vou falar, na verdade, de excessos, né, de intervenção, de excessos médicos, de excesso de utilização de intervenções e procedimentos médicos de uma maneira geral, e o sobrediagnóstico é um tipo particular desses excessos, né, talvez uma consequência de alguns dos excessos, mas os excessos não se reduzem ao sobrediagnóstico, então, só para vocês terem uma ideia, então é um subtipo de excessos, né, é uma consequência uma das consequências dos excessos é o sobrediagnóstico. Então, essa questão de excessos, ela já é, desde a época de Hipócrates, ela já é discutida, né? O Hipócrates também já dizia, né, aquela questão da não maleficência, né, primo non nocere, né, não fazer mal antes de tudo, né? Isso já é discutido há muitos séculos, né? Tem até esse poeta aqui inglês do século XVII, do século XVI, né, que já dizia isso, né, que eu fui curado da minha doença ontem e morri pelo meu médico, né, mais ou menos isso. Então, esses excessos eles têm discutido muito, há muitos anos, né, mas particularmente mais focados em evidências da existência deles, né, nas últimas 2 ou 3 décadas. Né. E como é que isso começou a ser discutido? Por 2 vertentes, principalmente. Primeiro, porque começaram a perceber que as pessoas estavam sendo prejudicadas realmente. Iatrogenias, né, pessoas tendo problemas associados a intervenções sanitárias. E por um outro viés, o viés dos custos, né? Começaram a ver que a saúde estava custando demais e foram avaliar, e muitos desses custos progressivos tinham a ver com desperdício de intervenções desnecessárias. Então, tem essas duas vertentes, né? Uma que já avalia de fato de cara, já percebe que as pessoas estão sendo prejudicadas, e outra que avalia a questão dos custos. E chegam sempre às mesmas conclusões, né? Então, você tem, pelos excessos, você pode ter tanto um malefício individual, para aquela pessoa que recebe um procedimento desnecessário, né, que pode ser desde de uma iatrogenia mesmo, né, você opera, né, para amputar a perna direita, você amputa a esquerda, né, aquelas coisas que a gente ouve falar, até coisas grosseiras desse jeito, que tem muito a ver com segurança do paciente, e que isso tem melhorado, né, esses erros muito visíveis, né, mas tem erros mais sutis, que dão a impressão de serem acertos, né, que são os mais difíceis de resolver. Né? Então, o malefício individual ele tem a ver com a iatrogenia, com o malefício para aquela pessoa que recebe o procedimento inadequado, tem a ver com segurança do paciente. Mas, por outro lado, também há um malefício coletivo, né, e social, vamos assim dizer. Né? Porque ao prover, né, intervenções e excessos para quem não precisa, procedimentos desnecessários para quem não precisa, você desvia recursos também de quem precisa. Então, você leva a iniquidade, né? Você desvia recurso, né? A famosa lei dos cuidados inversos. Você fornece procedimentos e intervenções desnecessárias para quem não precisa, e com isso, você deixa de fornecer para quem precisa. Em vista disso, né, tem se discutido muito a questão do overuse, ou da sobreutilização de serviços médicos, né? E a definição do overuse, ou da sobreutilização, ou do sobreuso, é uma prestação de serviço que tem mais probabilidade de causar dano do que benefício. Isso tem sido estudado junto com a subutilização, né, com o underuse, que é a falha na utilização de intervenções médicas efetivas e acessíveis. Então, como as duas coisas andam juntas, né, em tudo nessa vida, né, o mais e o menos estão juntos. Né? Aqui também, né? Isso acontece em países diferentes, no mesmo país, na mesma população, na mesma instituição, e até no mesmo paciente. A gente vê isso, tem exemplos gritantes, né, de pessoas que recebem intervenções absolutamente desnecessárias e deixam de receber as intervenções necessárias. Tá? Então, você abordar esse problema de forma conjunta é uma maneira interessante.
E isso tem chamado de cuidado apropriado, né? Que não é nem o sobreuso e nem a subutilização. É interessante só fazer uma ressalva aqui, né? O que a gente aprende, né, tradicionalmente nas faculdades de saúde, medicina, enfermagem, enfim, todas as áreas, a área da saúde, é que a gente foca muito na subutilização, né? A gente não pode comer bola, a gente não pode deixar de fazer isso, a gente tem que fazer, é sempre o mais. E a questão da sobreutilização, dos excessos, tem sido menos, vamos dizer assim, focada, principalmente na graduação e na residência. Tem sido discutido mais ultimamente, mas é pouco focado. Então, a ideia é falar do cuidado apropriado. Então, também a questão é mudar o foco um pouco do custo, né, para esse viés de custo, já, poxa, ele está querendo economizar, né, isso tem a ver com o convênio, tem a ver com o serviço de saúde não quererem gastar. Claro que também tem essa questão de custo, né, mas a ideia é mudar para o valor da intervenção. E em valor, você inclui outras questões além do custo, né, principalmente a questão de benefícios e malefícios. O custo também entra, né, e a gente pode, então, chamar esse cuidado apropriado, né, o right care, é aquele cuidado, então, que pesa riscos e benefícios, é centrado na vida do paciente, portanto, leva em conta contexto, preferências, valores, crenças individuais e por aí vai, baseado em boas evidências, e, além disso, é custo efetivo. Então, além dele ser o melhor cuidado, de fato, para aquela pessoa, ele também é custo efetivo, ele também é baseado em evidências, né? Ou seja, é uma maravilha, né? É difícil de chegar nele, mas ele é o ideal, né? É o cuidado apropriado. Então, em linhas gerais, é isso. Vou dar alguns exemplos aqui para vocês entenderem o que eu quero dizer com alto valor, ao invés de alto custo, né? Ou baixo custo e baixo valor. Então, por exemplo, terapia antirretroviral para tratar o HIV, né? É uma terapia de alto custo, custa caro você prover isso para as pessoas, mas é de alto valor, né? Tem o risco-benefício, enfim, o benefício, as evidências são muito favoráveis. Então, embora seja caro, tem um alto valor. Por outro lado, raio-x de tórax pré-operatório em assintomáticos é barato, se você for pensar no custo individual, né? Mas o valor disso é muito, muito ruim, né? É muito baixo também, né? Porque não tem benefício nenhum você fazer isso. Então, embora seja uma coisa de baixo custo, tem baixíssimo valor. Outro exemplo aqui, é muito caro a atenção primária, por exemplo, é o Papa Nicolau anual, né? É baixo custo, não é caro, né? Mas de baixo valor. Agora, se você faz Papa Nicolau a cada 3 anos, continua sendo de baixo custo, mas aí tem alto valor, porque o benefício disso é muito melhor do que fazer anual, né? Um outro exemplo para a gente entender a relação de custo e valor, né? O teste de esforço em assintomáticos, uma coisa amplamente utilizada, né? Em check-ups, em academias, né? Para gente jovem fazer exercício, um negócio assim, absurdo, né? Absurdo, né? E a gente sabe que teste de esforço em assintomáticos, tanto em qualquer circunstância, como check-up, como prova para fazer atividade física em gente de baixo risco, assintomática, como pré-operatório, muitas vezes, tem um baixíssimo valor e um alto custo. E por que tem um baixo valor, né? Por que essas coisas feitas em assintomáticos, exames em assintomáticos, têm baixo valor? Por uma questão chamada de probabilidade pré-teste. Nós vamos falar um pouco mais disso, né? Então, quando você utiliza um exame que acredita-se que tem um poder, né, um valor diagnóstico excepcional, né, de dividir quem tem ou quem não tem o problema, quando você utiliza um exame desse tipo, né, com essa crença, né, sem avaliar uma coisa essencial, que é a probabilidade pré-teste, qual é a probabilidade que aquela pessoa tem de ter um problema antes de fazer o exame, você vai errar. Então, quando você utiliza um exame numa pessoa que tem uma baixa probabilidade de ter aquele problema, como é o caso dos assintomáticos, né, a chance de você ter exames falsos positivos, no caso do teste de esforço assintomático, existe isso. Você faz um exame, o exame vem positivo e a pessoa não tem doença coronariana. Isso é um exame falso positivo. E a probabilidade disso acontecer em exames positivos em pessoas de baixo risco é muito grande. Isso leva a cateterismo e stent, com todos os riscos e eventos adversos que vocês conhecem, altíssimo custo, com um baixíssimo valor, né? Não só não tem benefício, como tem risco para o paciente. Muito risco, inclusive. Então, esse é um exemplo que eu gosto de falar, mas isso se estende a inúmeras outras atividades diagnósticas, né? Que é o que a gente chama de low value care, cuidado de baixo valor. Bom, isso é interessante que os cuidados de baixo valor, né, o seu valor dos cuidados, na verdade, ele tem de se associar com a gravidade das condições, né? Eles são muito mais problemáticos e têm uma chance maior de serem cuidados de baixo valor em pessoas de baixo risco, como eu já falei.
E os excessos, a gente discutiu, né, a semana passada, falamos de cuidados paliativos, de cuidados no final de vida, etc., com toda essa questão. Isso é bem interessante, que os excessos são particularmente comuns, tanto em pessoas que estão muito bem, portanto, na questão de prevenção, né, eu vou falar um pouco disso, mas no final da vida também são muito interessantes. A gente abordou isso, né, o Daniel abordou essa questão na semana passada. Então, isso é comum acontecer. Né? No fim da vida isso acontece muito, e nas pessoas que estão bem, nos assintomáticos, nas pessoas que procuram o sistema de saúde para fazer prevenção. Né? Então, aí os excessos são... Não que eles não aconteçam em outras situações, acontecem também em ambulatórios de maior gravidade, em enfermarias de hospitais, até em UTI isso acontece. Mas eles são particularmente perversos nas pessoas que estão bem, que são saudáveis. Né? Então, pessoas assintomáticas e saudáveis, o valor das intervenções é muito menor, né? E a probabilidade de dano é maior. Então, isso é uma coisa interessante também de avaliar. Bom, por que isso acontece? Por que isso tem acontecido? Por vários motivos, né? Mas o principal, né, aliado a uma série de outras questões que a gente vai abordar também, são os grandes avanços científicos e tecnológicos, principalmente na capacidade diagnóstica. Né? A gente realmente, isso nos últimos anos, com toda a parafernália diagnóstica, melhorou muito a nossa capacidade de fazer o diagnóstico. Agora, o problema é fazer diagnóstico do quê? Né? Então, você conseguir ver com mais sensibilidade, né, tecidos, células, marcadores, enfim, toda a gama de procedimentos diagnósticos que a gente tem, a gente consegue ver um monte de coisa mais do que a gente conseguia 50 anos atrás, mas o problema é que a interpretação desses achados é que está muito aquém ainda do que a gente precisa. Né? E a definição de doença também tem mudado. Né? Então, doença, há alguns séculos atrás, só era doente que estava passando mal mesmo, o cara estava sentindo alguma coisa, estava sofrendo, tendo dor, enfim, estava passando mal, né? Acho que o termo correto é esse. Hoje não, hoje a gente ampliou o nosso escopo, né? O que é doença, hoje em dia pode ser uma alteração laboratorial, né? Você já classifica aquele indivíduo como tendo um problema de saúde, como tendo uma doença. Então, essa mudança também no foco do que é ser doente ou não, na definição de doença, e a capacidade tecnológica de diagnóstico é que levam a todos esses excessos. E aí tem vários tipos de excessos. Os alarmes falsos, que são, na verdade, os falsos positivos, mas que também são um problema, né? Porque à medida que você faz exames e eles vêm positivos, há uma tendência de que você tente excluir, né, a possibilidade disso. Isso leva a uma cascata de exames diagnósticos para tentar definir se de fato aquele primeiro exame era um falso positivo, era um alarme falso ou não, né? Então, isso já é, por si só, um problema, né? Embora ele não seja um diagnóstico em si, ele é um problema. O sobrediagnóstico que a gente vai falar, que na verdade é um verdadeiro positivo, mas que não tem significado clínico. A medicalização como um todo, enfim, você medicaliza tudo, né? As pessoas comportamentos passam a ser medicalizados, alterações laboratoriais passam a ser medicalizadas, a dependência do sistema de saúde passa a ser enorme, né? Porque tudo agora é um problema de saúde. E isso e a questão do sobreuso, mesmo da sobreutilização que a gente tem falado. Então, como eu já falei, né? Os diagnósticos eram antigamente de condições manifestas e experimentadas como sofrimento. E passaram a ser agora indicadores, biomarcadores, fatores de risco. Né? Hipertensão é um fator de risco, não é uma doença. Né? Fenômenos sociais, comportamentos, fenômenos estéticos, tudo isso passou a ser diagnóstico, né? Passou a ter diagnóstico passaram a ser doenças, entidades, né? Tem até CID para elas. Né? Tem alguns estudos mostrando, né, que o número de CIDs, nos últimos CIDs, né, que foram publicados, né, aumentou de uma maneira assim absurda. Né? Pode ser que tenha algum benefício nisso, claro, a gente começou a diferenciar doenças, mas muitas delas foram sendo ampliadas por isso aqui que eu estou dizendo, indicadores, fatores de risco, passaram a ser doenças em si mesmo. Então isso tem até um nome, né? Na literatura, se você for estudar isso, quiser pôr no Google ou no PubMed, né, eles chamam esses aumentos de diagnósticos, né, de diagnostic inflation, ou diagnostic expansion, ou diagnostic creep. Então, esses termos são utilizados para quem quiser estudar isso, de fato, é bem interessante. Bom, então, o fato é, nós, médicos e profissionais da saúde, temos prestado serviços e intervenções desnecessárias. Isso é fato, tá? Isso está demonstrado. E que podem, inclusive, ser prejudiciais. Não só são desnecessários, como prejudiciais. Mas, por outro lado, os pacientes também têm solicitado isso. Né? Então, uma das justificativas para os médicos é, mas o paciente vai no consultório, passa comigo, e ele exige, ele vem, ele fala que ele quer fazer ressonância, ele fala que ele quer fazer isso.
quer tomar esse remédio, quer fazer tal procedimento, e eles de fato pedem isso, né? Procedimentos, intervenções e exames que não são necessários. E por que isso acontece? Tem uma série de questões, né? Questões culturais, crenças, propagandas, né? Muitas vezes a culpa não é do paciente, o paciente está imerso numa situação em que ele recebe informações enviesadas e aí é óbvio que ele vai querer, né? Então, se ele assiste um programa que diz que tem que fazer tal exame, ele vai querer o exame. Então, e a culpa geralmente é dos profissionais de saúde. Quem faz essa propaganda enviesada somos nós. O paciente não tira da cabeça deles, né, que eles querem fazer uma ressonância. Alguém disse que precisa fazer uma ressonância, ou sei lá, algum outro exame. Né? Então, por que isso acontece? Então, tem uma série de problemas. Dá para a gente dividir em 2 grandes grupos de causas. Né? Uma delas, e aí acho que isso é importante, né, para os internos, para os residentes e para os médicos em geral, né, ligadas ao processo diagnóstico e aos seus determinantes. Nós vamos falar um pouquinho disso. E a outro grande grupo ligadas ao médico e a sua relação com o mundo. Né? Então vamos lá, vamos falar um pouco disso. O primeiro grupo, então, que é ligado ao processo diagnóstico, tem a ver realmente com o desconhecimento do processo diagnóstico. As pessoas não sabem, não aprendem isso. Raciocínio clínico, teoria bayesiana, aquilo que eu falei no começo, né, da probabilidade pré-teste, isso, embora seja falado, não tem a ênfase que deveria ter. Né? A gente estuda muito mais, as pessoas lembram muito mais da sensibilidade e da especificidade dos exames das intervenções em geral, e se esquecem que, na verdade, o maior determinante de um diagnóstico não é a sensibilidade e a especificidade do exame, é a probabilidade pré-teste. É a chance que aquele indivíduo tem de ter aquilo antes das informações adicionais que são feitas pelo exame. Então, a gente não estuda o que deveria estudar e estuda o que não deveria estudar. Né? Isso é muito superficial. Né? Como é que se dá o processo diagnóstico? Que vieses influenciam esse processo? A questão dos exames, a questão das evidências que os exames trazem. Né? Então, isso, de fato, é desconhecido. Né? A educação médica centrada na doença e não na pessoa. Isso tem sido discutido muito, e a medicina de família e comunidade, acho que é a especialidade que mais discute a questão da medicina centrada na pessoa, e, de fato, isso é um problema. Né? Quando você centra na doença, você se perde. Né? Uma coisa também chamada, que tem a ver com o desconhecimento do processo diagnóstico, mas que também é chamada de analfabetismo estatístico, que também é um problema, né? Avaliar as probabilidades, avaliar o impacto de intervenções que aumentam a probabilidade, como é que isso se dá, né? E a questão dos vieses cognitivos, que também tem a ver com o processo diagnóstico. Então, são interessantes, tem esse problema, o problema da Linda, né? É um problema da década de 80, daqueles que eu vou mostrar para vocês aqui, que é interessante, que mostra um pouco esse tipo do viés, o que é um viés, né? Então, por exemplo, esse problema foi descrito no livro da década de 80, né? A Linda, então, tem 31 anos, ela é solteira, franca e sincera, e ela é extremamente brilhante. Se formou em filosofia. Enquanto estudante, ela era profundamente preocupada com questões de discriminação, justiça social, e também participou de várias manifestações pelo meio ambiente. Aí a pergunta é, qual das 2 alternativas a seguir é mais provável? A Linda é bancária, ou a Linda é bancária e ativista do movimento feminista? O que vocês acham, gente? Podem falar. Alguém vai falar o que acha? Que é mais provável? Eu chuto B. Claro, né? Não sei quem falou, mas falou corretamente, né? Qualquer uma. Então, mas o mais provável, a pergunta é qual é a mais provável. Pode ser, de fato, pode ser qualquer uma, né? Mas qual é a mais provável? A pergunta é essa, né? Então, se a gente for colocar aqui, ó... então é isso, só para vocês verem aqui, né? Daqueles caras lá do pensamento rápido e devagar, né? O Daniel Kahneman, que esse problema está no livro deles, né? Então, se a gente for ver aqui, a intersecção entre feministas e bancárias, né, é muito menor a probabilidade. Né? Então, a probabilidade dela ser bancária é muito maior do que ela ser feminista e bancária. Só que a gente é levado a pensar, né, que talvez ela seja do movimento feminista, porque ela tem um perfil que a gente imagina que seja de pessoas que são do movimento feminista. Então, isso é um viés, né, um viés do que a gente chama de taxa básica, né, que tem a ver com a probabilidade pré-teste mesmo. Isso, claro, é um exemplo que não é da medicina, né, mas isso em medicina acontece todos os dias. Né? A gente tira a história de um paciente e o que está na história dele
nos leva, de forma enviesada, a pensar em diagnósticos que são menos prováveis, muito menos prováveis. E a gente esquece da probabilidade pré-teste, né? Essa que é a questão, né? Então, isso é um dos tipos de viés, existem vários outros, né? Eu só pus esses para vocês, para ilustrar a questão dos vieses, né? Então, ainda falando aqui, primeiro grupo de causas dos excessos, né, que estão ligados ao processo diagnóstico determinantes, ali, então, continuando ainda. Então, a ênfase nos cuidados por especialistas, nos cuidados dos generalistas, aí, de novo, né, a medicina de família entrando em foco, e é fato, né? O problema não são os especialistas, o problema são o lugar errado em que os especialistas estão. Então, se o especialista, quando eu digo ênfase nos cuidados para o especialista, se ele estiver na porta de entrada, ele vai causar muito erro, ele vai ser problemático. Então, o especialista ele não pode ser a porta de entrada de um sistema, ele não pode ser o primeiro contato com pessoas doentes ou com pessoas que têm alguma demanda de saúde, alguma questão para ser resolvida. Porque senão vai ter erro, né? Porque a forma de pensar do especialista é distinta, né? O especialista está acostumado a lidar com probabilidades pré-testes muito elevadas. Muito elevadas. Por quê? Por que ele foi feito para isso? Porque ele recebe os pacientes já com uma probabilidade de pré-teste alta, encaminhado dos generalistas. Então, os generalistas funcionam, isso é muito estudado na medicina de família, a função filtro dos generalistas. Ele pega pessoas, uma das coisas que eles fazem, né, é pegar pessoas com baixa probabilidade de pré-teste e entregar para o especialista as pessoas com probabilidade de pré-teste mais elevada, para que daí, então, o especialista possa utilizar a expertise dele. Agora, se ele utilizar essa expertise em pessoas com baixa probabilidade de pré-teste, ele pode ser um especialista maravilhoso, mas ele vai errar, porque ele não está acostumado com baixas probabilidades pré-teste, né? Então, essa é a questão. ênfase no ensino hospitalar, enfim, aí também temos questões que tem a ver com isso que a gente já falou em relação a foco nas doenças incomuns, essa é outra questão, né? Doenças e condições incomuns. Então, se você faz toda a sua graduação no Hospital das Clínicas, vai acontecer isso, né? A gente sabe disso, a gente tem ampliado muito, né? Primeiro com HU, né? Há 20, 30 anos atrás, e agora mais recentemente com a atenção primária, porque se você expõe as pessoas na graduação a condições de doenças incomuns, o que vai acontecer? Ela só vai pensar nisso, né? Isso é fato, por isso que tem que passar na atenção primária, e por isso que isso tem acontecido ao longo dos últimos anos, né? E a formação médica fragmentada, descoordenada, né? A pessoa tem 10 especialistas e nenhum deles se conversam. Isso leva a excessos, não há dúvida. Todo mundo aqui já viu, né? Cada especialista dá uma receita, cada especialista dá uma lista de exames, aí a pessoa vai e faz 20 exames, né? Sendo que 15 são iguais. Enfim, é um negócio assim absurdo que a gente vê todos os dias, né? E que tem a ver com tudo isso que eu estou dizendo. E a questão das doenças raras é isso, né? Porque os médicos são fascinados pelas zebras, né? Então, a história é, você ouve um galope, né? Você está aqui no interior de São Paulo, tal, e você ouve um galope, por que você não pensa num cavalo, né? As pessoas pensam em zebra. Não, se você estivesse na savana africana, tudo bem. Mas as pessoas sempre pensam nas zebras e não nos cavalos. Essa é a metáfora para essa questão da ênfase em doenças raras, né? E o segundo grupo, né? Questões ligadas ao médico e sua relação com o mundo. Então tem a questão do processo diagnóstico, mas tem questões ligadas ao médico. Então tem questões ligadas ao traço de personalidade mesmo. É difícil. A pessoa pode saber de tudo isso, mas ela tem uma personalidade que vai causar excesso de intervenção, não tem jeito. Dificuldade de lidar com a incerteza e com o tempo, né? Isso é uma dificuldade que pode ser aprendida, né? A lidar com a incerteza e lidar com o tempo. Então, mas tem gente que tem muita dificuldade, né? E na verdade, isso é uma falsa... Você solicitar muitos exames, né? É uma falsa forma, vamos dizer assim, de lidar com a incerteza, né? Porque a crença é de que ao você fazer muitos exames para tentar reduzir a sua incerteza, existe a crença de que você está reduzindo a incerteza, mas na verdade você não está reduzindo a incerteza, né? Porque os excessos de exame vão causar mais incerteza, eles não vão diminuir a sua incerteza, mas é uma questão que precisa ser aprendida, você precisa aprender a lidar, e tem formas de lidar com a incerteza e com o tempo. A questão dos medos universais, de sofrimento e morte, então as pessoas têm medo disso, e uma das maneiras de tentar dirimir ou reduzir esse sofrimento enfim, tentar
diminuir a incerteza com isso, né, e dizer, olha, eu vou tentar ao máximo, né, reduzir o sofrimento e a morte, e utilizam de formas equivocadas para tentar reduzir isso, para tentar lidar com esses sofrimentos que são importantíssimos na nossa prática. Preferências por soluções tecnológicas, isso também é uma coisa, né, que se discute muito, né? Isso tem a ver não só ao médico em relação com o mundo, mas também com os pacientes. Muitas vezes o paciente acha que é muito mais a avaliação de um médico, com uma boa história, um bom exame físico, um bom relacionamento médico-paciente, que isso tem menos importância do que um exame tecnológico, do que uma tomografia, que vai mostrar com mais detalhes, né? Então isso também é uma questão. E muitos médicos também acham isso, não só os pacientes. Os médicos também acham isso. E questões culturais e crenças também ligadas a essa relação com o mundo. Bom, tem também a questão das propagandas, tem a questão da medicina defensiva, que a gente poderia discutir aqui com mais detalhes, a organização do sistema de saúde, aquilo que eu falei, se um sistema de saúde que é baseado em especialistas, vai ter problema, se é um sistema de saúde que é baseado na atenção primária, ele vai ser melhor, né? Como é que é a forma de pagamento, se é pagamento por procedimento, né? Se é por performance, se é por qualidade, como é que é a forma de pagamento, como é que se organiza o sistema de saúde, em vários aspectos, tem a ver também com esses excessos. Pressão dos pacientes motivados por questões culturais e marketing, que a gente já falou também, é uma outra questão, e por aí vai. Bom, vamos falar um pouco agora das questões do overuse em geral. Então, se a gente tem aqui, né, na horizontal, os desfechos, né, bons desfechos e desfechos ruins, e na vertical, custo, né, alto custo e baixo custo, esse grupo de procedimentos aqui, se a gente for pensar em procedimentos, né, eles são os que têm o que a gente chama de overuse procedures, né, procedimentos superutilizados e que são ruins, porque eles estão associados a desfechos ruins ou piores, vamos dizer assim, e a custo alto. Então, são os piores procedimentos possíveis e que são os que são mais foco de avaliação. E, obviamente, que se você está desse lado, você está no lado melhor, né? Os melhores procedimentos são aqueles que levam a melhores desfechos a menores custos, né? Não que procedimentos caros, que melhoram os desfechos, também não sejam bons. Aquilo que a gente estava falando de valor do procedimento. E aí tem uma lista grande de procedimentos que são estudados e que são superutilizados, excessivamente utilizados em vários países, né? Então, tem vários exemplos aqui. Tem o que bateu a cara, esse exame de vitamina D, né, um absurdo, né, para pedir imagem, eletro para pacientes que vão fazer cirurgia de baixo risco, teste de estresse para pacientes que vão fazer cirurgia de baixo risco, monitorização de eletroencefalograma para pacientes com síncope, sem saber o tipo de síncope, enfim, sem ver a real necessidade. Ele fala bastante de pré-operatório, muitos dos exames pré-operatórios são superutilizados, né? Então, exames cardíacos pré-operatórios para cirurgia de catarata. Enfim, tem uma lista enorme, tem várias listas que vocês podem acessar para estudar especificamente vários tipos de procedimentos, né, que são muito superutilizados. Por exemplo, pacientes com pré-operatório para catarata, né? 53% desses exames são superutilizados nesses países, né, por exemplo. Altas taxas de superutilização, de sobreutilização. E por aí vai, tem vários, né? Colonoscopia realizada em pacientes com 7 anos, com menos de 7 anos, tem gente que faz colonoscopia a cada 2, 3 anos, né? Não tem cabimento um negócio desse. Enfim, e por aí vai, tem vários tipos de exames. Agora vamos falar, então, essa primeira introdução sobre superutilização, sobreutilização de procedimentos, vamos falar especificamente sobre um tipo, né? Ou uma consequência do superuso, da sobreutilização, do excesso de uso de intervenções diagnósticas, que é o sobrediagnóstico. Então, esse conceito de sobrediagnóstico ele é fundamental na questão dos rastreamentos de doença em geral e dos cânceres em particular, mas rastreamentos em geral, né? Rastreamento de doença. É o sobrediagnóstico que a gente tem que pensar. E o que é o sobrediagnóstico, então? Ele é diferente do falso positivo. Ele é um verdadeiro positivo, né? Então, é a detecção de lesões verdadeiro positivas que nunca seriam detectadas durante a vida da pessoa na ausência do rastreamento. Né? Então, vamos dar o exemplo de câncer de mama, né, para ficar mais fácil. Um falso positivo seria uma mamografia que veio lá, BIRADS 4, por exemplo, aí você faz a biópsia e a biópsia vem como uma displasia mamária, não é câncer. Aí essa mamografia inicial é um falso positivo. Mas aqui o sobrediagnóstico não, é um câncer de mama mesmo, mas é um câncer de mama tão indolente que
diagnosticá-lo só causou malefício, porque a pessoa iria morrer com esse câncer, se ele não tivesse sido detectado pelo rastreamento, e não teria nem causado problema para ela. Essa é a definição de sobrediagnóstico. Então, um verdadeiro positivo, mas que é clinicamente insignificante. É uma pseudodoença, também chamada de pseudodoença. Então, todo rastreamento de câncer, ou rastreamento de qualquer doença em geral, não só de câncer, né, inevitavelmente leva a sobrediagnóstico. Isso é consenso. Todo rastreamento leva a sobrediagnóstico. Uma parcela dos problemas que são encontrados com rastreamento, e uma parcela significativa deles, estima-se que de 1/3 a metade dos problemas que são encontrados por rastreamento sejam sobrediagnósticos. Isso varia de acordo com o problema que você está rastreando. Algumas pessoas, portanto, com diagnóstico desse câncer pré-clínico, né, desse câncer, dessa doença encontrada por rastreamento, elas vão morrer de causas concorrentes de mortalidade e não vão morrer do câncer. Né? Então, vou mostrar aqui, não nesse ainda, um gráfico para vocês entenderem melhor o que é o sobrediagnóstico. Mas o sobrediagnóstico, então, vocês já entenderam, é uma condição que ela não se manifestaria se não tivesse sido detectada, principalmente por rastreamento, que é a forma mais comum de encontrar o sobrediagnóstico, mas por outras coisas também, né, por outros excessos. Né? Então, por exemplo, os famosos incidentalomas, que não são rastreamentos, né, mas que funcionam como um rastreamento. Então, você faz um exame para detectar um problema, por uma indicação, e encontra problemas em outras áreas. Então, você faz lá um ultrassom para fazer um Doppler de carótida no paciente que teve AVC, por exemplo. Está bem indicado, né? Mas o cara que vai fazer o Doppler, olha, passa, sem querer, ele passa o transdutor na tireoide do paciente, aí ele faz o Doppler, fala lá que tem uma obstrução na carótida e tal, e aí pôs uma observação, olha, observado 2 nódulos na tireoide, assim, assado. Isso é um incidentaloma, né? Ou então você pede um ultrassom para ver uma vesícula o cara vai no PS com uma suspeita de colicite aguda, você pede um ultrassom para ver a vesícula do paciente, e aí ele vê, olha, a vesícula, paredes espessadas, com cálculos, mas observamos também no fígado 2 imagens nodulares que parecem hemangiomas, mas que talvez seja melhor você complementar com uma tomografia. Quem já não viu isso, né? Isso são os famosos incidentalomas. E eles também são uma grande fonte de sobrediagnósticos, né? Muitos deles são só alarmes falsos, aquilo que a gente falou, são falsos positivos, você investiga depois não é nada, mas alguns deles acabam sendo, de fato, problemas reais, mas problemas reais entre aspas, né? Problemas reais, assim, pela definição do problema, pode até ser um câncer de rim, é uma coisa comum. Você faz lá um ultrassom de vias urinárias por causa de um cálculo e você vê que tem um nódulo no rim, você tira o nódulo, era um hipernefroma. Mas a gente sabe que muitos desses hipernefromas nunca teriam se manifestado se não tivessem sido diagnosticados. A gente sabe disso, e não só dos hipernefromas, como de uma série de outros cânceres. Então, o incidentaloma ele é fonte de falsos positivos, por si só ele já é um problema, porque ele vai gerar uma cascata de investigação, mas ele também pode gerar sobrediagnósticos. E outros exames desnecessários que podem encontrar sobrediagnósticos também. Eu já falei dos pré-operatórios, exames de rotina, exames de check-up, né, exames que não devia ter esse nome, exame de rotina, não existe isso, né? Os exames têm que ser solicitados de acordo com o paciente individual, com a probabilidade pré-teste dele, com a indicação individual. Bom, enfim, vamos lá. Então, o sobrediagnóstico ele pode evoluir de 3 maneiras. Ele pode sempre continuar subclínico, é uma condição que não é progressiva, e até câncer existe isso, existem cânceres não progressivos. Existem cânceres que são progressivos, mas são tão indolentes que a progressão é tão lenta que a pessoa morre de outro problema, com o câncer e não do câncer. E existe, inclusive, alguns cânceres e outros problemas, não só câncer, eu estou dando o exemplo do câncer que é mais fácil de entender, mas outros problemas que podem regredir espontaneamente. Né? Dá o exemplo até de TEP. Né? TEP tem trombose venosa e TEP pode regredir espontaneamente, a gente sabe disso, e muitas vezes regride. Né? Nem todo mundo que você não anticoagula com TEP e TDP morre. As pessoas recanalizam, né? Some o coágulo, o nosso sistema endógeno, né, de fibrinolítico endógeno resolve, nosso sistema anticoagulante endógeno resolve, a gente sabe disso. E câncer é a mesma coisa, qualquer doença pode regredir espontaneamente, qualquer doença, inclusive câncer. Então, a questão do sobrediagnóstico é importante porque ela leva uma série de custos, danos e malefícios, sem oferecer benefícios. E que danos são esses? Associados ao tratamento de uma condição desnecessária. Então, você opera, né, uma pessoa que não precisava, que vai ter um problema que não se manifestaria.
associadas à rotulação diagnóstica, um negócio chamado labeling, né, de label, você rotula a pessoa, e isso tem questões muito importantes ligadas à qualidade de vida, aquela pessoa muda, né, da água para o vinho, depois que ela tem um diagnóstico de um problema desse tipo, né, ela nunca mais vai ser a mesma pessoa, mesmo que ela fique ótima e geralmente o sobrediagnóstico a pessoa fica ótima, né? Porque como ele nunca se manifestaria, o tratamento é sempre 100% eficaz. Só que a pessoa acha que ela se curou pelo tratamento e não pelo fato de ela ter um problema que nunca precisaria nem ser tratado, né? Esse é um outro problema do sobrediagnóstico. A própria existência dele leva ao aumento dele subsequente. Porque aí as pessoas têm a crença de que, graças a Deus, elas foram cuidadas, foram tratadas e diagnosticadas a tempo, e foram tratadas por causa dele, e não porque elas não teriam problema nenhum se não tivessem sido diagnosticadas. E tem os custos de danos indiretos, né? Absenteísmo, mau uso de serviço de saúde, isso também está muito definido, né? Quem tem algum problema, quem foi rotulado com algum diagnóstico, tem muito mais tudo isso aqui que eu falei, né? Falta mais na escola, no trabalho, tem mais problemas de saúde, mais uso de serviço de saúde, e por aí vai. E os malefícios coletivos que eu já falei também, porque você divide recursos de quem precisa e faz coisa em quem não precisa, né? O exemplo disso é você operar a gente que fez rastreamento de câncer de próstata e descobriu um monte de câncerzinho lá indolente, ao mesmo tempo que você tem um monte de gente com sonda vesical esperando para operar uma hiperplasia benigna da próstata. O cara do SUS, quem já não viu isso? Todo dia, é só ir lá no ambulatório agora, que você vai ver gente trocando sonda. E o cara está na fila para operar a próstata, há um tempão. Enquanto isso, a gente fica pedindo PSA para diagnosticar problemas que nunca teriam se manifestado nas pessoas. Mas vamos lá. Então, só para a gente... sobre diagnóstico tem tudo. Em câncer é o mais fácil de entender, mas doença coronariana também. Então, quando você faz exame para detectar aterosclerose subclínica, a grande maioria desses exames para diagnosticar aterosclerose subclínica geram sobrediagnóstico, né? Geram sobrediagnóstico. Então, fazer Doppler de carótida em pessoa assintomática, não só doença coronariana, aterosclerose de maneira geral. Então, Doppler de carótida em assintomáticos, né? É sobrediagnóstico na certa. Tomo de coronária, né? Como rastreamento, como exame de check-up, enfim, e por aí vai. Teste de esforço, cintilografia para assintomático, tudo isso é rastreamento, né? E tudo isso leva a sobrediagnóstico. TEP, como eu já dei o exemplo, às vezes são incidentalomas, né? Você não faz rastreamento de TEP. O TEP você encontra por incidentaloma. No PS é super comum isso, né? O cara está com uma dor abdominal, febre e tal, alguém faz uma tomo de abdômen, né? Para avaliar o abdômen, e aí corta um pouquinho lá a base do tórax, e aí vem lá, é um incidentaloma. O radiologista coloca, olha, então tem uma pancreatite realmente, né? Eu descrevo a pancreatite na tomo, mas eu também ouvi que tem ali umas falhazinhas de enchimento subsegmentares na base, eu sugiro solicitar protocolo TEP. Aí você faz e tem um TEP subsegmentar, e aí será que é TEP mesmo ou se foi só um achado, né? Quer dizer, é TEP, claro, é TEP, é um verdadeiro positivo. Mas o que nós vamos fazer com isso? Esse tipo de TEP que foi encontrado acidentalmente, precisa de coagular? Não precisa? Tem um monte de estudo mostrando que alguns não precisam, claro, alguns precisam, enfim. O problema do sobrediagnóstico é justamente esse. Depois que você faz o diagnóstico, você fica com um pepino na mão, porque você não consegue, com aquele caso concreto, não dá para você dizer se aquilo é um sobrediagnóstico ou não. Então, o sobrediagnóstico, nós sabemos da existência dele, ele existe, mas você não consegue diferenciá-lo no caso concreto, né? Então, o problema, como é que você trata a questão do sobrediagnóstico? Reduzindo os exames para que você encontre eles, né? Porque depois que você encontrou, não tem jeito. Eu não posso chegar para ele e falar assim, não, esse TEP aí, como foi encontrado, né, por uma tomo de abdômen para ver outra coisa, eu não vou dar bola para ele. Não dá para eu dizer isso, porque alguns TEPs pode ser que eu tenha encontrado que tem significado clínico. Como alguns cânceres que eu encontro por incidentalomas têm significado clínico. É a minoria, é a grande minoria, né? A questão é que você vai fazer muito mais malefício para as pessoas do que benefício. Mas, claro, de vez em quando a gente encontra mesmo. Né? Puxa, a pessoa fez um exame lá, descobriu que tinha um problema de saúde, foi operada e se curou. Pode acontecer? Pode, mas na grande maioria das vezes, na quase totalidade das vezes, é o contrário que acontece. A pessoa foi prejudicada por isso e não beneficiada. Tá? Doença renal crônica também é outra coisa, né? Que agora... isso me dá a Ana está assistindo aí,
deve ter outros nefros assistindo, mas, por exemplo, você utilizar taxa de filtração glomerular para diagnosticar doença renal crônica é um tiro no pé, né? Porque, assim, agora as pessoas vêm e falam assim, esse paciente tem doença renal crônica. Você vai ver quanto é a creatinina dele. É 0,9. Mas calculando a taxa de filtração dá 50%. Então ele é doença renal crônica. Não, não é. Se o cara tem creatinina de 0,9, para mim ele não tem insuficiência renal, entendeu? Ele pode ter por uma definição que engloba mais gente, que pode até ter algum benefício para alguém, mas para a grande maioria das pessoas é uma rotulação diagnóstica absurda. E não é incomum isso agora, né? O cara tem doença renal crônica, você vai ver a creatina da pessoa é 1, né? Enfim, depois a Ana pode comentar sobre isso. Mas vamos lá. Aqui, então, um exemplo gráfico do o que é o sobrediagnóstico, né? Então, se eu tenho aqui o tamanho, vou dar o exemplo do câncer para vocês entenderem melhor, embora eu já acho que você já tenha entendido muito bem. Tem o tamanho do câncer. Então, ele começa com uma anormalidade celular aqui pequenininho, né? Aí aqui é o tamanho do sintoma do câncer que começa a causar sintomas, e aqui em cima é o tamanho do câncer que leva à morte. Isso é graficamente para a gente entender. E aqui embaixo o tempo. Então imagina que essa primeira linha rachurada aqui é o tamanho do sintoma do câncer que causa sintomas, e essa segunda é o tamanho do câncer que leva à morte. E aqui no final, essa linha vertical vermelha, à direita, é morte por outras causas. Tá? Então imagine que esse primeiro tipo aqui de câncer é um câncer de progressão rápida. Ele começa pequeno, em pouco tempo ele atinge um tamanho que começa a causar sintomas, a pessoa começa a ter sintomas, a gente chama isso de horizonte clínico, vamos dizer assim, né? Abaixo disso é o que a gente chama de fase pré-clínica da doença, né? Aí ele atinge o horizonte clínico rapidamente e a pessoa morre também porque ele é um câncer rápido, de evolução rápida. Mas eu posso ter um outro tipo, né? Que é de evolução um pouco mais lenta, mas ainda assim leva a pessoa à morte. Demora mais tempo para atingir o horizonte clínico e demora um pouco mais de tempo para matar a pessoa, mas a pessoa morre. Ele é de evolução mais lenta. E eu posso ter um outro tipo aqui que é de evolução muito lenta, é muito indolente. E olha que interessante, ele é tão indolente que ele atinge a linha vermelha de morte por outras causas antes, inclusive, de chegar no horizonte clínico para aquele câncer. Então, e se eu diagnostico esse paciente aqui em algum momento por aqui, ele é um sobrediagnóstico, né? Porque eu diagnostiquei um problema, é um câncer, mas é um câncer que nunca teria se manifestado. Eu ainda posso ter alguns que não são progressivos, que caem na mesma do muito lento, e alguns, inclusive, que podem regredir, como eu já falei lá no começo. Então, qualquer um desses três aqui, se eu diagnosticar antes dele se manifestar clinicamente, por rastreamento, eu estou diante de um sobrediagnóstico. E o interessante é que, se eu diagnostico o de evolução rápida, também não adianta muito. Porque esse de evolução rápida, eu posso até conseguir diagnosticá-lo por rastreamento. Mas olha que interessante. A janela de oportunidade para rastrear, para esse de evolução rápida, é muito pequena, né? O intermediário tem uma janela razoável. Mas o que é mais provável eu rastrear durante o meu rastreamento, que pode ser anual, ou bianual, ou trianual, sei lá, né? O mais provável de eu diagnosticar quando eu faço rastreamento, justamente são os sobrediagnósticos, porque são os que têm uma janela de oportunidade de rastreamento muito mais longa. Eles são tão indolentes que o tempo de evolução pré-clínica deles tende ao infinito, né, porque eles nunca vão se manifestar. Então, esses são os que são mais prováveis de diagnosticar com rastreamento. Enquanto que esse aqui, que é de evolução rápida, é menos provável, embora eu possa eventualmente diagnosticar por rastreamento, mas esse de evolução rápida, mesmo quando eu diagnostico por rastreamento, o prognóstico é muito ruim, né? Então, às vezes, quando eu diagnostico por rastreamento um desses de evolução rápida, também não adianta. Então, o melhor, de fato, para rastrear, mas a gente não sabe diferenciar muito bem isso, é o de evolução lenta, que vai matar a pessoa. Só que esse aqui é a minoria dos casos que eu vou conseguir diagnosticar por rastreamento. Então, tudo isso aqui é sobre diagnóstico. Tá? Isso aqui acho que eu vou passar, porque isso aqui é uma outra coisa que... Vamos ler esse aqui rapidinho também. Outras coisas que levam ao viés. Por que a gente acha que fazer rastreamento, que fazer um monte de intervenção é sempre benéfico? Porque os dados que decorrem disso favorecem essa ideia. São dados enviesados. Então, eu vou dar esse exemplo aqui para vocês verem que interessante que é, né? Então, o Rudolf Giuliani,
que foi candidato à presidência dos Estados Unidos. Ele era prefeito de Nova York na época, e ele foi o pré-candidato republicano à presidência, em 2007. E ele tinha tido câncer de próstata um tempo atrás, e na campanha dele lá, ele disse isso, né, que eu tive câncer de próstata há 5 anos. Minha chance de sobrevida, e graças a Deus estou curado, nos Estados Unidos, 82%. Minha chance de sobrevida na Inglaterra, ele perguntou, né, seria apenas 44% sob a medicina socializada. Ele estava fazendo uma crítica, né, à medicina socializada inglesa, estava falando que tinha que ser como nos Estados Unidos, etc. Estava falando sobre o sistema de saúde, e aí ele deu esse exemplo, o exemplo dele mesmo, né, que ele, graças a Deus, está curado do câncer de próstata, que ele teve há 5 anos, e o que ele está dizendo aqui, então? Que a sobrevida em 5 anos para câncer de próstata nos Estados Unidos, naquela época, era 82%. E na Inglaterra, que ele atribuía ao fato de ser uma medicina socializada, era 44%. Então, qual é a explicação para essa diferença em termos de sobrevida no câncer de próstata nesses 2 países, né? Então, tem algumas opções aqui. Então, melhor acesso à saúde nos Estados Unidos? Será que é isso? Não. Dá a impressão que é isso, né? Porque ele falou, poxa, tá vendo? Se nosso sistema de saúde nos Estados Unidos fosse igual o dos ingleses, eu teria só 44% de chance de ter sobrevida, porque aqui é melhor, né? Então, medicina mais avançada nos Estados Unidos? Claro que não, né? A gente poderia achar isso, é o que ele está querendo dizer, que a medicina é melhor, que o sistema de saúde é melhor, é isso que ele está querendo dizer. O Rudolph Giuliani é mentiroso? Essa é uma verdade, ele é mentiroso com certeza, inclusive ele foi pego agora também, foi advogado do Trump também, então ele também é mentiroso, mas nesse caso específico, ele não estava mentindo, claro, o objetivo que ele estava querendo, a causa desse problema, ele estava querendo omitir, obviamente, mas o dado que ele disse não era verdadeiro, né? Ele não estava mentindo, não, o dado é verdadeiro. Os ingleses são comunistas, né? É a outra pergunta, né? Será que é por isso que está... Não. E por que, então? É fato, isso é fato, ele não mentiu, a sobrevida por câncer de próstata em 5 anos nos Estados Unidos é maior do que na Inglaterra. Em 2007 era isso mesmo, né? Agora diminuiu um pouco essa diferença, eu vou mostrar para vocês, mas isso acontece por causa de um negócio chamado viés de antecipação, ou viés de sobrediagnóstico. Vou mostrar para vocês por que isso acontece. E isso tem a ver, isso não é porque é melhor o acesso, não é porque lá, enfim, nada disso. Vocês vão ver por que isso acontece. Só que isso aqui mostra o quê? A impressão que dá é que isso é bom, né? Claro, poxa, é bom ter 82% de mortalidade de sobrevida em 5 anos. É melhor do que ter só 44%. Depende, né? Depende. Isso chama-se viés de antecipação, né? Se eu tenho uma população não rastreada de pessoas em que o diagnóstico de câncer é feito pelos sintomas, em média, aos 67 anos, isso aqui é tudo hipotético, só para vocês entenderem a lógica do viés de antecipação, né? Então, se uma população não rastreada, esse câncer, vamos dizer que é o câncer de próstata, é diagnosticado por sintomas, em média, aos 67 anos, e as pessoas morrem, em média, esse grupo, aos 70, então a sobrevida média seria 3 anos. E a sobrevida em 5 anos, como a média é 3 anos, em 5 anos seria uns 10%, mais ou menos, né? Estou chutando aqui. Se, por outro lado, eu pego uma população rastreada, e numa população rastreada, eu sempre tenho que antecipar o diagnóstico, porque senão não tem sentido. Rastreamento, por definição, é você antecipar um diagnóstico que seria feito por sintomas, mas aí você faz pelo exame de rastreamento. Então, ele sempre será, ele tem que ser, na verdade, né, um diagnóstico antecipado. Então, quando eu faço o rastreamento do câncer por rastreamento, a média de idade de diagnóstico é 67 anos. Houve uma antecipação de 7 anos na média dos diagnósticos. Mas as pessoas vão continuar morrendo aos 70 anos, se esse rastreamento não for eficaz, né? Se esse rastreamento não for eficaz. A mortalidade vai continuar sendo muito, muito semelhante. Mas a sobrevida, que começa a ser contada a partir do momento do diagnóstico, como o diagnóstico foi antecipado, a sobrevida vai ser maior. Então, na população rastreada, a sobrevida média, que era 3 anos nos não rastreados, vai para 10 anos. E a sobrevida em 5 anos, como aqui a sobrevida média é 10, vai subir muito, vai para 90%. Então, a sobrevida em 5 anos, que é o que o Giuliani estava falando, em populações rastreadas, ela sempre será maior, mesmo se aquele rastreamento que está sendo alvo da análise seja totalmente ineficaz. Porque o rastreamento, mesmo que seja ineficaz,
E quando eu digo rastreamento eficaz, é um rastreamento que vai prolongar a vida das pessoas. Fazer o diagnóstico antecipado é uma primeira condição para isso, mas ela não é suficiente em si mesmo. Eu não posso dizer que um rastreamento é eficaz só porque ele antecipa o diagnóstico. Isso é uma condição necessária para que ele seja eficaz. Ele tem que antecipar o diagnóstico, mas não é suficiente. Para que ele seja eficaz, eu preciso demonstrar que, em antecipando o diagnóstico, eu prolongarei a vida da pessoa. Só que quando eu uso sobrevida, todos os rastreamentos vão dar a impressão de que são eficazes. Porque todos eles, inclusive os inúteis, os que não servem para nada, irão aumentar a sobrevida da pessoa. Então, sobrevida não pode ser utilizada. Sobrevida, você começa o início biológico da doença, diagnóstico e tratamento, e morte pelo sintoma. Se eu antecipo, a sobrevida aumenta, mas a pessoa vai continuar morrendo no mesmo momento. Eu não prolonguei a vida. Então, qual é a moral da história? Diagnóstico precoce vai sempre aumentar a sobrevida, mesmo que o tratamento precoce não modifique a história natural da doença. Sobrevida média média ou em 5 anos, não deve ser utilizada em estudos diagnósticos. Pode ser utilizada e deve quando você está estudando tratamento. Aí tudo bem, né? Então, se você está estudando, por exemplo, quimioterapia, você quer estudar 2 esquemas de quimioterapia para uma pessoa com câncer X, o tradicional e um novo quimioterápico. Aí você pega as pessoas que já têm diagnóstico, randomiza, começa a tratar com o esquema A ou B no tempo 0, e aí, depois de 5 anos, você vai ver onde morreu mais. Aí a sobrevida, tudo bem de ser usada, porque o diagnóstico já foi feito. A pessoa entrou no estudo já com o diagnóstico feito. Agora, quando o estudo é para avaliar o momento do diagnóstico, eu não posso usar a sobrevida. E está cheio de estudo enviesado, mostrando aumento da sobrevida. Realmente, a sobrevida aumenta, só que isso é um viés. E você mostra isso na mídia, puxa vida, claro que eu vou querer fazer rastreamento. Né? E nos Estados Unidos, de fato, é isso. Atualmente, sobrevida por câncer de próstata nos Estados Unidos, em 5 anos, é 98%. E no Reino Unido é 74%. Por quê? Porque nos Estados Unidos, rastreamento de câncer de próstata é amplamente disseminado, a despeito de recomendações em contrário de todas as sociedades médicas confiáveis, né? Não dos especialistas, mas sociedades que avaliam as evidências sem conflito de interesse, mostram que você não deve fazer rastreamento de câncer de próstata. Mas como lá é disseminado isso, a sobrevida média é maior. Porque todo mundo com um diagnóstico de câncer de próstata tem um diagnóstico antecipado. Mas a mortalidade, olha que interessante, a mortalidade por câncer de próstata nos 2 locais, Reino Unido e Estados Unidos, é idêntica. É 25 por 100 mil homens por ano. E se você pode me perguntar, mas a incidência de câncer metastático também é idêntica. Não tem diferença. Né? Não tem diferença. É idêntica nos 2 lugares. Mas a sobrevida é maior no lugar que faz mais rastreamento. Vejam que interessante. Então, esse tipo de viés é um viés que está na mídia também. Então, as pessoas, claro, né? Isso é feito, falado no Novembro Azul, isso tudo é dito, né? Que as pessoas que são diagnosticadas pelo rastreamento vivem mais. Não é que elas vivem mais, é a sobrevida que está aumentada. Só que a sobrevida foi apenas antecipada, né? O diagnóstico foi antecipado. Não sei se ficou claro isso. Pode ser contra-intuitivo de entender isso, mas é isso. Não é benéfico isso. Né? A pessoa vive mais com um diagnóstico de câncer. Essa que é a questão. Tem outros tipos de viés que eu, enfim, aquilo que eu já falei, né? A chance de você diagnosticar um câncer indolente é muito maior. Então, de todos os que você diagnostica com rastreamento, a probabilidade de que seja um câncer mais indolente mesmo, né? Tem a questão da intensidade observacional, que aumenta a frequência de diagnósticos quanto mais você vai atrás das coisas, né? Isso aqui a gente já falou um pouco também. Acho que já estou me estendendo demais, né? Eu ia mostrar mais algumas coisas aqui para a gente entender o tamanho, né, do seu diagnóstico, mas acho que não vale a pena. Eu acho que é isso, gente. Acho que deu para entender o que é sobre diagnóstico, né? Eu vou deixar só essa último slidezinho aqui, para a gente abrir para algumas discussões, porque já está meio tarde. Né? Então, o cara volta para o médico e diz assim, olha, todos os seus exames estão normais, e eles mostram um problema sério de sobreuso desnecessário e inapropriado de testes e procedimentos.
É isso que a gente vê, né? A maioria das vezes você vai pegar um paciente no ambulatório que vem com um monte de exame desnecessário e muitas vezes a consulta é basicamente para dizer para a pessoa que ela não precisava nem ter feito aqueles exames, né? É comum, né? As pessoas me pegaram no corredor e falam, Rodrigo, queria mostrar um exame da minha sogra, do meu... Você pega o exame, a primeira pergunta que eu faço, e as pessoas, e obviamente que isso parece que, né, que é deselegante, mas é verdade. A primeira pergunta que você fala, mas para que o exame foi pedido? Né? Porque como você só pode interpretar um exame, né? O valor de face dele, não existe valor de face de um exame. O exame só pode ser interpretado à luz da probabilidade pré-teste. Quem era o paciente, por que ele foi pedido e o que ele estava sentindo. Né? Então a gente precisa parar com essa coisa de achar que o exame tem um valor de face isolado da realidade, entendeu? É isso, gente. Vamos lá. Algumas perguntas? Eu tenho uma pergunta. Eu não sei se tem alguém na frente. Deixa eu tirar aqui da modo apresentação para poder enxergar vocês aqui. Pode falar, Luiz. Parabéns, Luiz. Parabéns. Assim, a gente que fica ali no PS, né, a gente se depara em todo momento, né, em todo dia tem caso para a gente avaliar a questão da paliação, de solicitar exames, assim, e às vezes, realmente, a gente se depara com casos bastante difíceis, né? Eu não sei se é difícil justamente pela nossa formação, o que não deveria ser tão difícil algumas vezes de serem avaliados, né? Bom, parabéns pela apresentação, e até eu coloquei, eu falei que era uma dúvida só, mas na verdade tem mais. Eu queria, primeiro, mas vai da sua opinião mesmo, baseado em tudo que você estuda. A questão, por exemplo, da gente muitas vezes querer, né, achar diagnóstico, parece muito que vem também com a questão, assim, da própria mídia em cima do médico, que coloca a gente como herói, e na verdade a gente é ser humano que estuda durante 6 anos e a vida toda quase, e que a gente adquire uma capacidade técnica, né, uma competência técnica para poder atuar como médico diante de algumas situações e resolvê-las ou não, né? Mas parece que esse perfil do médico herói é muito, assim, colocado para as pessoas, e eu acho que isso é para as pessoas e para nós mesmos, né? Eu acho isso muito ruim, porque a gente é falível, a gente não acerta o tempo inteiro, e isso acaba sendo frustrante para quem, acho que acaba carregando essa questão do herói, né? Mas isso é uma questão. A outra, você acabou abordando, porque a nossa formação, a gente vê cada mês é uma cor, né? Com exames que as evidências mostram que muitas vezes não se deve solicitar, né? Então, assim, queria só uma opinião sua a respeito da nossa formação médica mesmo, né? Que recai tanto na questão desses exames ou na questão voltada para essas campanhas. E estou falando isso de faculdades que vêm de centros onde você tem ciência ali correndo junto com graduação, mas na hora que vem essas campanhas, elas são bastante intensas e bastante confusas, e a população acaba realmente pedindo os exames que são feitos, que são abordados nessas campanhas, né? Não, sem dúvida, né? A questão da mídia, né? Acho que eu falei rapidamente aí, ela precisa, não há dúvida que ela precisa melhorar na avaliação, essa ideia de que a medicina é infalível, isso, sem dúvida que isso aparece mesmo, né? A questão do herói, enfim, também tem um pouco isso. Então, a mídia não aborda, de fato, de uma maneira adequada, né, questões relacionadas à medicina e à saúde, né, a gente sabe disso. Sempre, quando você vai ver uma reportagem, sempre tem o benefício, um novo procedimento, uma nova cura de não sei o quê, né, a cura do câncer, um novo remédio, uma nova tecnologia, sempre aparece isso,
E a balança, né, nunca é mostrada, a balança de riscos-benefícios. Isso de fato não é abordado na mídia, né, e é um problema. Isso tem sido discutido em fóruns aí tem várias conferências internacionais para falar sobre os excessos, né? E muitos deles têm chamado jornalistas. No Brasil tem alguns jornalistas que têm especialização nisso, que têm conhecimento sobre isso, mas que aparecem pouco, né? Na grande mídia não aparece tanto esse tipo de discussão. Então isso é um problema. Essas campanhas anuais, elas são levadas, elas têm conflitos de interesse. Quem financia isso são sociedades especialistas, são grupos que têm conflitos de interesse, que também é outro problema, que não tem, difícil de lidar, muito difícil, porque muitas vezes estão embasados em recomendações de especialistas, de sociedades especialistas, infelizmente, né? E que tem uma outra visão, uma avaliação de evidências, vamos dizer assim, que não é feita de forma adequada. Isso é nítido. Se você pegar... Tem diminuído, eu acho que tem diminuído, né? Há 10, 15 anos, as discrepâncias entre as recomendações das sociedades especialistas para procedimentos da especialidade versus recomendações baseadas em evidências sem grandes conflitos de interesse eram mais discrepantes. Isso tem diminuído porque as pessoas têm sido cobradas disso, né? Mesmo os especialistas, mas ainda assim há diferenças. Há margem para dúvidas, há margens para... Então o cara muda lá, é uma recomendação nível B, nível A, então, mas tem problemas, então isso precisa mudar. Agora, em relação à questão da graduação, da formação, isso tem sido alvo de estudo, tem mudado, né? Todos os currículos anualmente têm sido aperfeiçoados, essas questões têm sido discutidas mais, eu ainda acho que aquém do necessário, menos do que o necessário, né? Como eu falei no começo, a gente recebe muito mais informações sobre não comer bola, vamos dizer assim, né? Olha, o problema é a subutilização, é você não fazer as coisas e tá menos exposto à questão dos riscos da superutilização, do excesso. Mas isso tem sido abordado bastante. Eu acho que isso tem a ver, inclusive, com a expansão da atenção primária na graduação. Isso tem sido salutar, mas mesmo em outras áreas isso também tem sido mais abordado. Mas aí, novamente, tem a questão das especialidades, né? As especialidades ainda têm uma parcela muito grande da graduação nas mãos delas, né? E a especialidade devia aparecer muito pouco na graduação e só na residência, porque aí o cara vai na especialidade que ele está fazendo. Mas de fato a graduação tinha que ser levada a cabo praticamente totalmente, né, pelas grandes clínicas gerais, né, que tem um viés menor. Mas é muito complexo, isso é muito complexo. Então tem a ver com a formação, tem a ver com tudo aquilo que eu falei, com crenças individuais, com personalidade, traços de personalidade, com desconhecimento do processo diagnóstico. A mídia contribui de forma negativa também, porque não leva a essa discussão total, né, de que a medicina é incerteza, né, não é certeza. Nem engenharia é certeza, imagina a medicina, né? Mas, de fato, isso não é abordado, né? É abordado como se fosse as evidências, se é uma ciência e que, portanto, seria infalível, vamos dizer assim, né? Essa é a ideia que se passa mesmo, né? Mas Rodrigo, oi, Carla. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer. A palestra foi excelente, como disse, um tema super importante. E eu fiz uma pergunta, mas assim, rapidamente, porque o nosso tempo também já estourou. Eu queria que você falasse como tem os internos, nas residências, essa questão da medicina defensiva, porque essa é uma coisa que eu pego, né, muito no pé dos alunos, né? E hoje em dia eles têm um medo, acham que tem que pedir um monte de exame que não vai ser processado, e às vezes não pensam que pode ser processado por um exame inadequado também, né? Então, isso tem a ver um pouco com o que o Luiz falou, né? É um problema. A medicina defensiva é uma das coisas muito quando você faz grupo focal, né, com profissionais de saúde para tentar identificar quais são as barreiras para reduzir excessos, né? Tem várias iniciativas nesse sentido, né? Tem um negócio chamado Choosing Wisely, que acho que todo mundo já ouviu falar também, e eles fizeram vários estudos com grupos focais, tanto de pacientes, para tentar identificar questões que não surgem tão facilmente. E a medicina defensiva, esse medo de processos, é uma das coisas mais citadas como causa para a gente pedir mais exames e se municiar de mais evidências. É um problema mesmo, porque, cara, se você pegar um juiz, por exemplo, né, que tem essa ideia que a gente estava discutindo agora, de infalibilidade, e se ele tiver um assistente técnico também,
que muitas vezes o juiz, para decidir uma questão relacionada à saúde, ele indica, né, um assistente técnico, alguém que entenda disso. E se ele pegar um cara que é um especialista, que não tem essa visão e que não vai atrás das evidências corretas, pode acontecer mesmo, enfim, é um problema, né? Isso diminui quando você tem essas definições muito bem organizadas pelos sistemas de saúde. Então, por exemplo, você tem recomendações, por exemplo, do US Preventive Service Task Force, o que você deve ou não fazer, quando você tem recomendações em geral sobre aqueles procedimentos que são superutilizados, né? Sabe-se, por exemplo, que pré-operatório não precisa pedir raio-x de tórax, por exemplo, né, para pacientes, a depender da cirurgia, ou teste de estresse para todo mundo, depende do tipo de cirurgia, depende da história do paciente. Então, isso tem evidências. Então, se você tem coisas muito bem definidas, né, de que o maior definidor, definidor do prognóstico do paciente, ou do risco cirúrgico dele, no caso do pré-operatório, é a história clínica, e o exame não está indicado, aí não tem porquê, você tem como se defender, entendeu? Agora, existem áreas em que, de fato, não tem essa questão. Então, as pessoas acabam utilizando isso, né? Quando você tem uma coisa muito bem definida, e a gente sabe que tem muitas diretrizes, muito bem feitas, inclusive, que se a gente seguisse essas boas diretrizes, já seria bem razoável. A gente faz muito mais do que diretrizes que já são até, vamos dizer assim, excessivas em algumas coisas, recomendam. A gente faz mais do que elas recomendam, né? Pré-operatório é uma coisa, tem um monte de publicação de pré-operatório, né? É um exemplo típico, né? E se as pessoas fizessem o que está na diretriz, já seria muito menos o que se faz. E você teria o respaldo, né, de um possível equívoco. O que não pode deixar de fazer, né, é você não registrar isso no prontuário. Esse que é também uma grande questão da medicina defensiva. Se você registra no prontuário que você abordou a questão com o paciente, dos riscos e benefícios, se você escreveu a avaliação do paciente do ponto de vista clínico, isso te dá uma segurança num eventual processo muito grande. E uma outra coisa que tem a ver com processo também é a relação médico-paciente. Isso também está demonstrado, tem várias evidências mostrando que quando a relação médico-paciente é muito boa, a pessoa tem confiança no médico, o médico explicou para ela dos riscos e benefícios, se houver, e ela está ciente disso, ela confia na pessoa, se houver um evento adverso, que é possível de acontecer, a despeito de, não por um erro, né, que pode acontecer mesmo, a pessoa pode ser de baixo risco, ela pode ter um evento, independente de ter feito um exame pré-operatório ou não. Se acontece um evento desse tipo, num caso em que a relação médico-paciente era adequada, e você escreveu tudo no prontuário, isso não vai virar processo. O processo acontece não porque você deixou ou não de pedir um exame, mas acontece porque você não conversou direito com o seu paciente e não registrou isso no prontuário. Então, na maioria das vezes, é isso que acontece. Perfeito, obrigada. Muito obrigada, Rodrigo. Aprendemos muito hoje. E esse assunto pode ser abordado em novas reuniões, porque tem muita coisa, né? Tem muita coisa, é mais uma introdução, mas tem coisas muito específicas, depois pode abordar um tema específico sobre o uso de coisas específicas, né, enfim, mas é legal mesmo, eu acho que é bem interessante. Muito legal. Acho que a Mayara queria falar alguma coisa aqui. Muito obrigada. Bom dia, pessoal. Bom dia. Depois você me pergunta pessoalmente. Tá. Ô, Rodrigo, só deixa na verdade, eu ia só dar uma dica de um livro dos Estados Unidos que chama Bad Blood, que é um caso de inovação da área da saúde, que iriam fazer todos os exames de sangue com picadas de dedo, né? Porque a pessoa que elaborou isso tinha grande trauma das punções e tudo. E aí é muito interessante ver, né, como é cultural, né? Os Estados Unidos nessa linha de herói, de descobrir o quanto antes as coisas, ela captou, assim, uma loucura de dinheiro, conseguiram fazer projetos enormes e, tipo, não foi para frente, virou uma farsa, sabe? Então, como é que chama o livro? Ele chama Bad Blood. Aí, como eu sou do laboratório, e aí ela implantou em várias farmácias esse aparelho lá nos Estados Unidos. Fez muitos exames. Aí, como a máquina não funcionava, muito falso, né? Negativo, falso positivo.
ia ser uma loucura. Então, eu gostei muito de ler, eu acho que para a área médica como um todo é muito interessante para ver também o quanto que a inovação está também levando a uma... Nem tudo que é novo é bom e benéfico. Tem que ter crítica, com certeza. Legal. Legal. Então tá bom, foi ótimo, viu? Obrigado. Tchau, Rodrigo. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau. Até.